de interpretação de texto, compreensão de texto, né? Antes de começarmos a aula, é importante dizer que eu não estou em um estúdio fechada, tá? Então, assim, vocês vão ouvir alguns sons aí, porque eu tô usando o microfone do computador, tô sem foninho, então, barulho de carro, moto, de animais, ok, tá bom? Eu moro numa chácara, estou numa chácara, e é possível ouvir aí alguns barulhos, ok? Bom, vamos lá. Antes da gente fazer a leitura, é importante a gente lembrar o seguinte: existem palavras em inglês parecidas com palavras em português e elas têm o mesmo significado, tá? Nós chamamos essas palavras de palavras cognatas, termos cognatos ou cognatos, ok? Então, uma das principais estratégias que devemos utilizar é a análise dos cognatos. Quando nós vamos fazer a leitura, nós já vamos ficar de olho aí em algumas palavras que são parecidas com as palavras em português. A grande maioria tem o mesmo significado. De vez em quando aparecem alguns cognatos aí que são falsos cognatos, ok? Mas não é o caso do nosso texto hoje, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que, qual que é o meu objetivo? Traduzir completamente aí o cartoon? Não, é entender, é chegar a tentar construir um sentido para este cartoon, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou observar é a imagem. Então eu tô vendo aí dois rapazes, aparentemente jovens, adolescentes, eles não estão sorrindo, eles estão com os olhos bem abertos, inclusive, então nós vemos que a expressão deles não é uma expressão alegre, tá? Então eles provavelmente não estão falando de algo muito positivo. Pode ser algo que é preocupante, pode ser algo que dá trabalho, enfim. Então, essa informação ela já é importante nós já definirmos essas informações aí antes de começarmos a ler, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura completa, depois nós vamos analisar os cognatos e as palavras-chave, que são algumas palavras que eu vou traduzir para vocês aí para ajudar nessa construção de sentido, tá? Vamos lá então, ó. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então veja bem, eu tenho aí, ó, quais palavras em inglês que são parecidas com o português? Os números não vão mudar, né, gente? Tá? Então 5, 10, ok, tá? Então eu tenho aqui, ó, veja bem, ó, a palavra maturo, lembra o quê? Maduro, tá? De maturidade, certo? Depois, ó, acting, ato, atuar, agir, adulto, ok? Não me venham falar que rato lembra rato, porque não tem sentido a gente colocar um rato aqui, né, nesse texto. Depois, eleger, eleito. Social, seguro. Seguro social equivale a uma documentação, né? A um registro que nós temos aí na sociedade. Nós aqui temos o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Nos Estados Unidos é o Social Security, que é um número de seguro social, ok? Depois, graduar e escola. High school, galera, equivale a ensino médio, tá? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Aí depois eu coloquei aqui, né, o exercíciozinho. Pela expressão dos personagens, podemos perceber que eles não estão muito felizes, considerando a tradução dos termos abaixo, mais os cognatos que eu levantei agora. Como é que nós podemos construir um sentido, né? Aqui na pergunta eu já estou dizendo que eles estão reclamando, tá? Então, do que será que eles estão reclamando? Eu vou traduzir uns outros termos aqui que vão ajudar vocês, tá? Então, ó, told me significa disseram-me, disseram para mim, tá? Say significa dizem, ok? Então, before significa antes. Eu vou ler agora falando os números, os cognatos e as palavras traduzidas. Então, olha só. 5, disseram-me, garoto grande. 10, disseram-me, maduro. Dizem, agir, adulto.
seguro social antes do ensino médio. Então, veja bem, nos Estados Unidos é diferente daqui, né? O seguro social é um registro que é disponibilizado para pessoas já consideradas adultas, né? Pessoas que já estão fora do ensino médio aí, porque até então, em princípio, o ensino médio ainda são pessoas menores de idade, tá? Não é igual no Brasil, por exemplo, que uma criança já pode ter um número de RG e de CPF, tá bom? Então, veja bem, sobre o que será que eles estão reclamando, né? Ó, 5 garoto grande, 10 maduro. E outra coisa, se alguém disse o que para eles? O que essas pessoas disseram que está relacionado a garoto grande? O que essas pessoas disseram que está relacionado a maduro, a ser maduro, né? Agir como adulto agora, né? As pessoas dizem, então, que olha lá, ó, tem que agir, tá vendo? Então, não fiquem insatisfeitos com o fato de não ser possível traduzir palavrinha por palavrinha, tá? Se nós estivermos falando, por exemplo, de inglês que se cobra nos vestibulares, o que nos basta é criar um sentido geral, construir um sentido geral para conseguirmos responder as questões do vestibular, que em grande maioria são de múltipla escolha, tá? Então, o próprio exercício ajuda a gente, né? As próprias alternativas podem nos ajudar a responder, ok? Lembrando, o exercício hoje não é um exercício de tradução, ele é um exercício de compreensão de texto. O exercício de tradução, ele leva mais tempo, porque nós temos que buscar as palavras que estão, no caso aí, dificultando, nós temos que buscar essas palavras no dicionário, mas não é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje é só criar esse sentido aí e tentar responder essa pergunta. Eles estão reclamando do quê? Depois nós temos aí mais um cartoon e o exercício é o mesmo, mas aqui nós temos uma frase bem menor, tá? E vocês vão perceber que há mais palavras traduzidas. Então, se a frase é menor e há mais palavras traduzidas, é possível traduzir, inclusive, aqui. Mas o objetivo, lembrando, é responder, né? Sobre o que é que eles estão reclamando, tanto lá no cartoon quanto neste cartoon aqui. Então, veja aqui, ó, nós temos uma criança, ela tá com a mochila, ela tá com o celular na mão, e aí ela pergunta para sua mãe: Why am I going to school if my phone already knows everything? Eu venho aqui e vejo, ó, olha a tradução. Why significa porquê para pergunta, tá? O porquê para resposta em inglês é outra palavra. Knows, sabe, e everything, tudo. Então, eu tenho aqui, ó, vou ler as palavras que eu traduzi com os cognatos, que aqui neste caso nós temos escola e telefone, tá? Então, olha só, ó, por que escola, telefone, sabe tudo? Então, o que será que esse menino está perguntando para a mãe dele, né? Por que escola, telefone, sabe tudo? Acredito que seja uma sensação aí da grande maioria de vocês, né? Como é que está o papel da escola hoje, das aulas, hoje diante de tanta coisa que a gente tem aí no telefone? Lembrando, né, no telefone conectado à internet, né, obviamente. That's it, guys, é isso. Espero que vocês consigam aí fazer um bom exercício. Have a good work, tenham um bom trabalho. Eu sou a Paula Damante, sigam-me aí nas redes sociais. Se vocês gostaram desse exercício, inscrevam-se no meu canal do YouTube e até a próxima aula. Bye, bye!